Conversando com Elias Ferreira na CBN Maceió. Oferecimento: Ordem dos Advogados do Brasil, Seccional Alagoas, Sindicato dos Médicos do Estado de Alagoas, Detran Alagoas e Junta Comercial do Estado de Alagoas. Olá você, muito boa tarde. Começando aqui, conversando com Elias Ferreira. Olha, eu acredito nisso. É conversando que a gente compreende e compreendendo a gente vai se entender. E se entender no assunto que vamos tratar hoje é uma coisa bem difícil. Porque quanto mais pessoas, mais opiniões, mais eu acho isso, mais eu acho aquilo. E se entender é difícil. Porque o nosso tema hoje, ele vai versar sobre aquilo que é mais íntimo nas pessoas. Que é onde eu moro, é onde eu convivo, onde as pessoas me conhecem como Elias. É onde as pessoas te conhecem pelo seu nome, pelo seu primeiro nome. E é onde você atua da forma mais natural possível. Nem sempre a melhor, mas a mais natural possível. Olha, eu quero lembrar que esse programa tem como parceiros a OAB de Alagoas, o Detran Alagoas, a Junta Comercial do Estado de Alagoas e o Sindicato dos Médicos do Estado de Alagoas. A produção de imagens é de Marcos Vasconcelos. Temos o nosso canal no YouTube. Por favor, se inscreva, assista as nossas entrevistas, possa também dar sugestões acerca das nossas entrevistas, de temas entrevistados que você gostaria que estivessem por aqui. É só nos procurar no YouTube, no canal Conversando com Elias Ferreira. Eu falo hoje sobre os desafios de viver em condomínio. Gostou? Como é que está o seu condomínio? Está tudo tranquilo? Gosta do seu síndico? Seu síndico gosta de você? Está direitinho? Dá para conviver bem? Você gosta de onde mora? Faz por onde? E eu trago hoje aqui uma das vozes mais respeitáveis quando o assunto é direito condominial, direito imobiliário. Eu estou aqui ao lado do Dr. Francisco Vasco, a quem eu agradeço, Dr. Francisco, por mais uma vez estar conosco. Uma ótima tarde. Elias, boa tarde. Eu que agradeço mais uma vez o convite. Sempre bom e muito satisfatório estar aqui conversando sobre condomínios, sobre a parte imobiliária, né? Maceió, que cresce tanto aí nessas duas áreas que acabam se confundindo, né? E cada vez mais nichado o mercado, né? Que exige inclusive uma atuação específica e especializada dos advogados, né, e de todos aqueles que fazem parte do segmento condominial. Olha só, tantas decisões judiciais só esse ano de 2025, ou seja, o tema ficou importante. Estamos todos numa tendência de viver em condomínio? Estamos, é um caminho sem volta, porque hoje a gente se depara e até visualmente a gente percebe como era Maceió, trazendo aqui para a nossa realidade há 20, 30 anos atrás e como ela é hoje. Hoje a gente se depara com prédios, com edifícios grandes, né, de 10 andares, ali na Ponta Verde, por exemplo, numa área valorizada, sendo derrubado para ser construído um novo, né, e ainda mais valorizado. Então, é uma tendência, as pessoas estão, de fato, buscando condomínio, seja de casa, seja de prédio, é a tendência, e por isso que a gente precisa cada vez mais ter bom senso, respeitar as regras, porque não é fácil e não é para todo mundo viver em condomínio. Olha só, até as empresas, né, doutor Francisco, estão em condomínio agora e tem que ter um comportamento muito parecido com o que as pessoas têm. Bom, nós tivemos uma série de decisões judiciais porque a vida tem se modificado e, claro, né, o direito tenta buscar regrar um pouco para que a gente possa ter a melhor convivência possível, mas essa harmonia é desafiadora. É muito desafiadora, porque a gente se vê quase que diariamente com regras, novas regras, julgados e julgados atrás de julgados, né? Você vê o STJ se debruçando muito sobre a matéria condominial. Nem sempre é da forma como a gente entende que deveria ser, mas querendo ou não, está se trazendo o holofote para o direito condominial e, consequentemente, para as pessoas que vivem nos condomínios. Isso, de certa forma, é bom porque abre a discussão. Não quer dizer que hoje uma decisão que foi tomada, que ela não possa ser revista ou melhorada
em algum outro momento. Isso depende muito do desenvolvimento da sociedade, né, e principalmente daqueles que moram no condomínio. Agora, doutor Francisco Vasco, eu quero começar por alguém que ingressou na família de forma prática, está nos condomínios. O condomínio, no início, quando era só casas, etc., a gente tinha um espaço mais próprio, as divisões eram mais visíveis e as áreas de convivência naturalmente mais amplas. Mas quando o assunto são os edifícios, os apartamentos, e a gente fala em PET, e as pessoas têm uma ideia de que, olha, é grande ou é pequeno o problema? É grande quando o PET é grande ou é grande quando o PET é pequeno? Às vezes isso não é muito bem compreendido. Mas ele ingressou na família só sob o nosso ponto de vista ou a lei? A legislação também alcançou o PET como um membro familiar? O Código Civil atual, ele considera o animal como uma coisa, mas a gente sabe que a sociedade avançou e tem muitos animais que já são considerados como membros das famílias. Existem animais que são usados para o suporte emocional, para acompanhamento de deficientes, e a gente não pode ignorar essa situação, é um fato. Existe até na discussão do novo código, das alterações que vão ser implementadas, do animal de fato ser consolidado como algo mais próximo ali de uma família. E isso exige, obviamente, mais proteção. Tanto é que o STJ, em 2019, salvo engano, julgou um recurso especial e tem usado isso como balizador para permitir que os animais estejam no condomínio sob a guarda e proteção dos seus proprietários. Então, o condomínio, na prática, não pode proibir a presença dos animais, a não ser que tenha alguma questão envolvendo salubridade, segurança e o sossego dos demais moradores. Fora esse tipo de situação, se for algo genérico, o condomínio está totalmente proibido de implementar qualquer medida restritiva, inclusive em relação ao porte e à raça do animal. Olha só, então quer dizer, o síndico não pode proibir o meu cãozinho? Não pode, apesar de que recentemente até Alagoas aprovou uma lei voltada a essa questão, proibindo determinadas raças, mas a gente tem um recurso especial de um tribunal superior que diz claramente que a proibição genérica ela não pode ser adotada pelo síndico. Tanto é que se você faz distinção em relação a porte e raça, tem animais menores que não são considerados agressivos, mas que na prática trazem até mais incômodo, né, do ponto de vista de latidos, ou até de avançar mesmo as pessoas, e que não necessariamente está inserido naquele rol de animais que supostamente não poderiam fazer parte. E aí vem toda uma questão do uso da focinheira, se é maus tratos ou não. O que o condomínio pode fazer é regrar, trazer regras quanto ao uso da coleira, a vacinação extremamente importante, né? E tudo aquilo que diz respeito à circulação do animal, o elevador social, se pode ou não, se tem que ser só pelo serviço. São regras que no dia a dia o condomínio pode implementar, mas proibir jamais. Olha só, isso é super importante, porque essas regras são definidas onde? É o síndico quem define? É a assembleia quem define? É um coletivo quem define? Se não já estiver presente no regimento interno, a própria assembleia que vai definir essas regras. E aí geralmente vem nesse pacote de regras. Focinheira nem tanto, mas coleira, vacinação, a obrigatoriedade de você utilizar o elevador de serviço, as rotas de circulação dos animais, porque nem todo condomínio tem área PET para que os animais permaneçam ali. Né? Responsabilidade pela limpeza. Né? Pela limpeza, por eventuais danos que vierem a ser causados. Né? Então isso vem no pacote aprovado pela Assembleia que vai ser incorporado no regimento interno. Olha, a gente falou em assembleias aqui. A Assembleia tem sido um ponto também de discussão legal, inclusive o próprio STJ se debruçou sobre o tema, e nós temos agora assembleias que podem ser virtuais. Sim. E assembleias que podem ser permanentes, mas a gente nem gosta de participar de assembleia. Eu tenho uma assembleia que não termina nunca. Como é que é isso, doutor? Foram inovações trazidas pelo Código em 2022. Isso já tinha, na prática, já existia a dita Assembleia Permanente. E a dita Assembleia online, virtual, ela também ocorreu muito na pandemia,
quando não se tinha condições de fazer presencial. Mas aí em 2022 veio a consolidação, hoje o condomínio pode fazer a assembleia virtual, seguindo algumas regrinhas previstas no código, e principalmente a assembleia permanente, que é a sessão permanente, continuada, que é aquela assembleia voltada apenas para aprovação de matérias com quórum especial. Então não é qualquer assembleia. Eu preciso alterar uma convenção, eu vou precisar de 2/3 da totalidade. Então vou abrir uma assembleia, se eu não obtiver os votos necessários, eu não preciso encerrá-la e ter que obter a integridade dos votos numa próxima. Eu posso simplesmente mantê-la aberta com o voto da maioria dos presentes e remarcar essa assembleia para ir atrás de outros votos numa próxima assembleia que vier a ser marcada. Isso dentro de um espaço de 90 dias eu posso tentar obter esses votos, porque nem sempre, e é quase que impossível, de você ter o quórum necessário nesse tipo de assembleia. Ou seja, qual é o limite que a gente tem aí entre o que precisa ser feito em assembleia e isso não ser exagerado ao ponto de engessar a própria atividade do síndico, né, que precisa de agilidade para algumas coisas. Exatamente. Isso, na verdade, é uma proteção em relação a esses quóruns especiais, porque vai ou não vai, a gente se depara com algumas aprovações que não respeitam o quórum. E isso traz uma consequência para o condomínio e, consequentemente, para o síndico, em relação a determinada matéria que foi aprovada sem seguir o quórum especial e que, eventualmente, algum morador ajuiza uma ação e consegue anular aquela assembleia. Então, todo o planejamento que foi adotado pelo síndico e até mesmo, muitas vezes, ele já ter iniciado a contratação de uma empresa, por exemplo, para uma alteração de fachada, isso vai voltar a estaca zero. Então, na verdade, isso é um mecanismo para facilitar a obtenção dos votos, né, para não ter qualquer tipo de nulidade. O síndico pode ou deve participar da Assembleia? Ele, apesar de não ser obrigatório, mas ele tem o dever de participar, porque ele é o gestor, né, a não ser que ele esteja numa eventualidade, uma viagem, uma doença, o que seja. Compreender melhor aquilo que fora discutido e aprovado. Exatamente. Ou reprovado. E para contribuir, né, com a transparência. E para isso tem um subsíndico. Se ele não estiver presente, tem que estar o subsíndico. Alguém tem que representar o condomínio. Olha, uma das coisas que se torna obrigatória aí que o coletivo se reúna de todos os condomínios, e aqui eu estou chutando porque eu estou aqui com o doutor Francisco Vasco, é a prestação de contas. Isso tem que passar pelo crivo das assembleias. Tem que passar por lei, inclusive, é uma obrigação do síndico, sob pena, inclusive, de ser destituído por isso, pela ausência de prestação de contas. Ele tem que prestar contas pelo menos ali uma vez no ano. Mas hoje, com a tecnologia, os aplicativos já trazem os balancetes online, então já é uma espécie de prestação de contas. De qualquer forma, ele tem que chamar uma assembleia específica para isso, para que as contas sejam aprovadas em assembleia. Tem gente que diz e que acredita que a prestação de contas é aprovada pelo Conselho Fiscal. Pelo contrário, o Conselho ele vai apenas analisar, vai emitir um parecer favorável ou não, ou com ressalvas, e o momento da aprovação é pela Assembleia, sempre pela Assembleia. A Assembleia aprova, Conselho analisa, aquilo que é analisado pode voltar a ser discutido em algum momento, mas as contas foram aprovadas ou reprovadas em Assembleia. Isso, pode ter 2 pessoas na Assembleia. Bom, alguém que discorda, perdeu aí na votação, pode sozinho ingressar judicialmente contra aquilo que foi aprovado em Assembleia? Pode. Nesse caso específico de não concordar com algum ponto, uma contratação, uma despesa que seja, ele pode. O que ele não pode fazer é exigir individualmente a prestação de contas no judiciário, porque já há entendimento de que essa prerrogativa é da Assembleia. Então é o próprio condomínio que tem que solicitar. Mas aí o síndico não vai convocar uma Assembleia e nem vai entrar com ação para que ele seja obrigado a prestar contas. Não faz sentido. Mas um síndico posterior, ele pode fazer isso, ele pode pautar essa ação e os condomínios aprovarem. E aí o novo síndico apresenta a ação judicial. Ou seja, isso não exime o direito dele de analisar documentos, ter acesso. Transparência é uma palavra importante para a gente evitar problemas? É o principal hoje no condomínio. A gente se depara tanto com notícias de desvios, de fraudes, e muito pela falta de transparência e também, Elias, pela falta de atuação, muitas vezes, dos próprios conselheiros, que têm um dever, pela convenção, de analisar as contas, de fazer os apontamentos. E muitas vezes os conselheiros são cobrados em assembleia e ficam sem resposta porque boa parte das oportunidades eles sequer
olharam os balancetes e basicamente só fazem assinar, encaminhar para a prestação de contas, e muitas vezes tem a situação ali de irregularidade que o conselheiro poderia ter apontado e não apontou. Agora, tem responsabilidade quem preside a Assembleia, quem deve prestar contas, aqueles que porventura aprovaram, mas havia algo de errado e era sabido que era errado. Como é que é isso, doutor? É uma coisa muito séria. Nós estamos, às vezes, falando sobre uma assembleia de condomínio que vai avaliar uma prestação de contas, mas muitas dessas prestações nós estamos falando de milhões. Sim, exatamente. E o papel fundamental. Cada um tem o seu papel na Assembleia. O presidente de conduzir os trabalhos, de verificar as procurações, de analisar a lista de adimplência, o que a gente orienta muito, olha, concede um prazo de 2 minutos para a fala, que é uma forma de organizar os debates. Cabe ao presidente e a qualquer morador que estiver presente fazer apontamentos. Olha, isso aqui você precisa seguir um código especial. Olha, essa despesa aqui não foi autorizada, porque o síndico muitas vezes tem um limite de gastos e ele não respeitou. A presença de um advogado também é fundamental. O advogado tem como sua função primordial informar que aquele assunto que o síndico está colocando em pauta ou a forma como ele colocou não está correta. Alguns colegas ficam com medo de enfrentar síndicos, de fazer considerações que são pertinentes, até com medo de perder o próprio contrato. Mas se você não se coloca dessa forma, as pessoas vão te olhar como advogado do síndico. E não é esse caminho que você tem que seguir. Você tem que prezar pela regularidade do procedimento como um todo. Né? Você, no fim das contas, se você está ali como advogado do condomínio, você é advogado do CNPJ. Então você tem que fazer essas considerações. Então, advogado, presidente, o secretário, na hora de redigir uma ata, também tem uma responsabilidade muito grande. E o próprio síndico, ainda que o síndico não conduza a assembleia, o papel dele é de estar lá, prestando esclarecimentos e resolvendo tudo que estiver ao alcance dele. Agora, tem um ponto que normalmente chega até as assembleias, e aí eu não sei se seria a própria assembleia que teria a prerrogativa de colocar limites naquele que é inadimplente. Por exemplo, inadimplente, ele goza de todos os direitos daquele que é adimplente? Ele só não goza do poder de voto em assembleia. Alguns até participam, depende muito da convenção. Alguns proíbem participar e votar, mas o voto certamente ele não tem. Agora, todos os outros direitos ele tem. Ele pode frequentar as áreas comuns, ele pode utilizar a sauna, a academia, o salão de jogos, local, salão de festas, desde que ele pague a contribuição, se tiver uma contribuição, mas ser proibido ele não pode. Bom, o que é que acontece com um síndico ou um administrador? Alguns síndicos é aquele rodízio entre os próprios moradores. Muitas vezes essas pessoas não têm a qualificação necessária, a compreensão necessária para entender de que ele tem esse direito. E ele diz, olha, hoje você não vai à piscina. Enquanto você não pagar, o aniversário do seu filho não vai ser feito no salão de festas. E aí, doutor? Eventualmente as pessoas até me perguntam, olha, eu posso cortar a energia dele, posso cortar a água quando é globalizado o consumo? Eu disse, de forma alguma. Você vai trazer, inclusive, um dano moral pelo constrangimento. E assim como o STJ já entende, a jurisprudência é pacificada nesse sentido. Então, assim, é uma linha muito tênue, porque existe a raiva dos condôminos de que o cidadão não paga o condomínio, mas está ali usando livremente de uma área que é custeada por todos os outros moradores. Às vezes realizando festa no salão de festa, gastando altos valores, né, e o pessoal costuma considerar isso como um certo deboche. Mas é aquela situação, é uma proteção que tem para o devedor, nesse caso específico, porque os tribunais entendem que o condomínio tem, e tem de fato, os mecanismos para fazer a cobrança judicial, seja uma ação de cobrança, uma ação de execução. O problema é que a ação nem sempre é resolvida da maneira mais rápida, mas querendo ou não, o condomínio tem sim os mecanismos. Ou seja, a punição é estritamente financeira. Exatamente, é estritamente financeira, é por esse ponto. Bom, mas essa situação chegou ao extremo. Olha, as dívidas são muitas. É insuportável para o próprio condomínio. A gente pode tomar o apartamento dele? Pode e deve.
A partir do momento que... Mas apartamento não é da família, é meu único apartamento. Mas aí botar na rua. Aí é que tá. A gente tem sempre algumas situações folclóricas no direito, né? É o único bem, é o bem de família. Esse caso específico, e aí é uma flexibilização que tem na lei contra o devedor, é de que o bem de família, nas dívidas trabalhistas, ou nas dívidas condominiais, ele pode ser penhorado e pode ser arrematado para resolver o débito condominial. Então, o condomínio pode, no primeiro momento, mas aí, obviamente, você tem que seguir uma linha. Você entra com a ação, vai executar o devedor, um bloqueio em contas, se não encontrar valores, bloqueio de veículos, até o momento de você apresentar o imóvel para penhora, e mesmo sendo o imóvel de família, ele pode sim garantir a dívida. Olha só, gente, eu vou deixar a pergunta já no ar aqui. E quem compra o apartamento? Compra ele zerado, porque a dívida ficou com o pagamento que recebeu aquele que tinha o bem e que devia, ou eu assumo as dívidas também do condomínio? É uma pergunta que a gente deixa aqui de stand-by para o próximo bloco, porque eu quero aproveitar aqui e agradecer à OAB Alagoas, ao Detran Alagoas, ao Sindicato dos Médicos do Estado de Alagoas e à Junta Comercial de Alagoas, os nossos parceiros. Conversando com Elias Ferreira, volta já já. Conversando com Elias Ferreira. Oferecimento: Ordem dos Advogados do Brasil, Seccional Alagoas, Sindicato dos Médicos do Estado de Alagoas, Detran Alagoas e Junta Comercial do Estado de Alagoas. Estamos de volta conversando com Elias Ferreira e hoje o tema é extremamente palpitante, né? Como viver e viver bem em condomínio. Eu deixava no bloco anterior a pergunta daquele devedor condominial, mas ele deve tanto, e não fora encontrado outra solução senão a penhora do seu imóvel, a penhora do seu apartamento, da sua casa, onde ele reside. E essa penhora, naturalmente, vai ser feita, vai ser realizada, e como já disse aqui o doutor Francisco Vasco, que é quem nos acompanha nessa conversa aqui com Elias Ferreira, isso é possível, isso é legal, isso tem previsão legal. Mas e quem compra? Tem alguns cuidados? É preciso ser transparente? O condomínio tem obrigações nessa transparência na hora, se ele tiver conhecimento dessa venda, ou se ele é um promotor dessa venda, de que existem algumas obrigações de quem adquire o apartamento? Sem dúvida. A dívida condominial, ela tem um caráter próprio terreno, né? Ou seja, é própria da coisa. Então ela integra a unidade, independente se está lá o João, o José ou a Maria. Então cabe a quem está adquirindo, isso decorre da lei, o próprio Código Civil estabelece que quem adquire o imóvel assume a dívida. Cabe a quem está interessado na compra, ou já ali nas vias de fazer a finalização dessa compra e venda, buscar, Elias, no mínimo, uma certidão negativa de débitos junto ao condomínio e também uma certidão de ônus no cartório, para saber se aquele imóvel tem alguma indisponibilidade, se ele está penhorado, se ele é possível concretizar essa venda. A gente se depara, e não raramente, com situações de moradores que compram o imóvel, achando que estão com o imóvel liquidado, o imóvel tudo certinho, e se deparam muitas vezes com a informação de que tem ali 20, 30, 50 mil reais de débito condominial, e aí ele vai dizer, o cara me enganou, eu não sabia disso, mas ele teria como saber. Ele não pode se eximir dessa responsabilidade. Quem está comprando tem que ter cuidados, né? E aí, regra geral, ele vai responder por esse débito. Ele vai responder pelo débito, mesmo antes de ter a chave do apartamento. Saiu até um julgado recente sobre essa questão, dizendo que, de fato, o comprador, ele mesmo sem as chaves, teria a obrigação, né? Mas isso não é regra geral. A regra geral é que, a partir do momento quando ele não tem as chaves, ele não vai responder por esse débito. E se o condomínio souber quem de fato é o proprietário, quem tem a relação jurídica material com o imóvel, o condomínio é obrigado a direcionar a execução em face dessa pessoa, ainda que
na certidão do imóvel, na matrícula, conste um outro proprietário. Doutor Francisco Vasco, vamos tentar ajudar aqui a quem está buscando comprar um apartamento agora, ou um imóvel qualquer, e esse imóvel tem dívida, mas ele ainda não sabe. Ele sabe que aquele imóvel é o imóvel do seu sonho. Sim. Onde é que ele busca essa informação? O síndico pode dar essa informação de que, olha, o imóvel que o senhor está querendo adquirir aqui no nosso condomínio é um imóvel que tem uma dívida condominial X? Pode, desde que ele apresente elementos mínimos de que ele está em fase de negociação. Porque eu não posso simplesmente chegar em qualquer condomínio e solicitar ao síndico, olha, me dá a inadimplência da unidade X. Eu não posso chegar dessa forma. Aí vem questões envolvendo LGPD, a intimidade das pessoas, constrangimento, etc. Mas ele pode, junto ao síndico, dizer, olha, eu estou adquirindo esse imóvel, eu preciso saber se tem dívida. Porque ele pode, inclusive, abater a dívida do valor da venda. Isso acontece muito e é uma forma frequente dos condomínios receberem os valores grandes de dívidas com a venda do imóvel, onde você vai abater uma grande parte do débito da própria venda. Então não precisa necessariamente o dono do imóvel adquirir o débito para depois pagar. É muito mais vantajoso ele abater do valor da venda, mas infelizmente alguns não se atentam a esse detalhe de solicitar ao síndico uma certidão negativa de débitos para constatar de fato que ali não há nenhum tipo de valor. Bom, já sendo alvo de uma ação de cobrança, era de bom grado aí que o comprador tivesse um contato com o advogado do condomínio? Também. Se o comprador ele já tiver a ciência, a noção de que existe ali um débito, porque se já existe o processo, ele vai partir do pressuposto que existe um débito condominial, que está ali na fase de cobrança ou de execução. É interessante que ele entre em contato com o jurídico, já fizemos várias negociações desse porte, com o novo proprietário apresentando no mínimo o compra e venda assinado com testemunha, registrado, todo bonitinho, ainda que sem um registro de fato, mas resolvendo o débito dessa forma, já com o novo proprietário. Olha só, e quem paga os honorários advocatícios? Porque na hora que está tudo complicado, gente, chama o advogado, chama o doutor Francisco Vasco. Aí as coisas são resolvidas, bom, e agora? Quem paga o doutor Francisco Vasco? Quem tem que pagar é o devedor. A gente não pode cobrar do condomínio, porque senão a gente está, de certa forma, causando um prejuízo duplo de um débito que já não vinha sendo pago e o condomínio tem que arcar com os honorários daquela cobrança. Então, regra geral, a cobrança do débito, a inserção dos honorários são sempre feitas e cobradas contra o devedor. Honorários contratuais e de sucumbência ou apenas os honorários contratuais? Contratuais, sucumbenciais, os honorários do cumprimento de sentença, os honorários da ação de execução, todo tipo de honorário nesse caso vai ser cobrado do devedor. O contratual, no caso, a gente se refere aos convencionais, que são aqueles previstos na convenção, que até recentemente o STJ julgou, dizendo que não se poderia incluir esses honorários na ação de execução, né? É um complicador, porque você está dizendo, olha, eu não posso cobrar do executado esses honorários. E quem vai me pagar? Quem vai pagar o advogado? Vai ser o condomínio? Eu vou ser obrigado a entrar com ação de cobrança, porque pelo julgado do STJ, a inserção só não pode ocorrer na ação de execução. Mas na ação de cobrança, a princípio, não teria nenhum problema. Agora, doutor Francisco Vasco, o senhor falou em LGPD, a Lei Geral de Proteção de Dados, e eu tenho observado que há uma busca, até por segurança, de pedir uma série de informações de todos aqueles que ingressam no condomínio. E aí se pede CPF, pede endereço, pede e-mail, enfim. Há um limite para isso? Há responsabilidades em relação a esses dados que são coletados? Como é que a gente pode aqui, aproveitando aqui essa nossa conversa com Elias Ferreira, e ajudar as pessoas a compreender de que, bom, quanto menos se pede, menos se torna responsável? Tem esse lado também, né, de você ter essa carga de responsabilidade, principalmente para o síndico, a administradora do condomínio, que fica de posse dessas informações. Tem um complicador, porque a LGPD ela não traz nada direcionado aos condomínios. A gente faz muito por interpretação analógica, extensiva,
do ponto de vista dos dados sensíveis. E eu entendo particularmente que o condomínio tem o direito de solicitar informações, obviamente que elas sejam necessárias. Então, se você vai no condomínio hoje, principalmente os comerciais, em que você tem uma circulação gigantesca de pessoas, eu acho extremamente normal você se identificar, tirar uma foto, apresentar o seu nome, um CPF. Agora, não faz sentido o condomínio solicitar outras informações, sexo, número de filhos, né? Nada além disso. Tem condomínios que obtêm esses dados e com 24 horas já exclui, né? E outros mantêm até por uma questão de segurança. Vez ou outra a gente se depara com solicitação de imagens para resolver casos criminais, por exemplo, solicitações de delegados, de juízes, em que se apura um determinado fato. E aí eu preciso ter a imagem do entregador, por exemplo, acessando o imóvel no dia X, na hora X, porque se eu for me preocupar em ter que excluir todo tipo de dado, todo tipo de imagem a todo momento, o condomínio vai estar certamente desguarnecido. Olha só, é uma situação muito grave. Gente, ela se agrava ainda mais agora no finalzinho do ano, né? Eu deixei exatamente esse tema por último, que é um tema extremamente palpitante. Aluguel por temporada e aqueles apartamentos que a família vai inteira para lá, gente. O inadimplente, aquele que não pagou o ano inteiro, talvez seja o que leve mais pessoas e vai curtir muito as festas de fim de ano. E aí, doutor? O mais polêmico hoje, eu diria, o tema mais polêmico hoje dos condomínios, na minha visão, é essa questão do Airbnb. A gente costuma chamar dessa forma para facilitar o entendimento. De pessoas que estão locando na modalidade de temporada, né? E não a temporada tradicional prevista na lei do inquilinato, artigo 48, mas nessa nova modalidade, que o STJ também entendeu que é diversa da tradicional por ser segundo o STJ, é um contrato atípico de hospedagem, né? Não é comercial, não é hotelaria, mas ali flutua entre a locação por temporada e essas características comerciais e da hotelaria, de pessoas que utilizam seus imóveis que são constituídos para fins residenciais, né, para alocação de 2, 3, 4 dias. É isso que vem sendo combatido pela questão da alta rotatividade, uma sensação de insegurança, né, o uso frequente da portaria, como se fosse uma rede de hotéis. Isso acontece com bastante frequência. E hoje o entendimento quase que consolidado, pode ser que isso seja revertido em breve, porque tem recurso especial sendo julgado, mas o entendimento hoje é muito simples. Havendo a previsão da destinação ser exclusivamente residencial, o síndico, com base nisso, já pode proibir. Então, hoje o grande problema é de quem de fato faz investimentos nos seus imóveis, de quem tem uma alta lucratividade, inclusive inadimplentes que não pagam o condomínio, mas têm alta fonte de renda nessas locações, que insistem em locar, né? Por mais que hoje o entendimento esteja praticamente consolidado pela proibição. Olha só, gente, isso é extremamente relevante porque, bom, o setor imobiliário muitas vezes apresenta esses produtos como para isso mesmo. Se você não quiser um investimento, um segundo imóvel que você pode alugar por temporada, que você pode e não pode, ou pelo menos não deve. Isso tem regrinhas que precisam ser seguidas até para a sua própria segurança, né? Alguém que você aluga esse imóvel, você se torna responsável pelo que ele faz dentro do condomínio e até fora, né, do condomínio. Então é preciso ter um certo cuidado em relação a essa situação. Um assunto que conversamos a semana passada e que também traz uma preocupação muito grande foi a lei já aprovada em segundo turno pela Assembleia Legislativa de Alagoas, diz respeito aos carregadores. Então, alguém que você alugou por temporada, além de trazer 10 pessoas lá para o seu apartamento, ele trouxe um carro elétrico e ele trouxe o carregador dele portátil. E ele vai pegar a primeira tomada que tiver, doutor Francisco Vasco, e vai carregar, porque ele não quer gastar em outro lugar. E a lei veio e disse, olha, se o dono lá, o inadimplente lá, vamos pegar a situação do inadimplente. Inadimplente,
Ele trouxe lá um laudo técnico dele que para o apartamento dele serve, diz que vai botar lá um carregador e coloca como sendo um app para alocar pelo Airbnb ou qualquer outra plataforma, e chega lá alguém com carro. E agora, doutor, o que é que eu faço? A lei proíbe, o síndico de proibir. Hoje com o advento dessa lei, é um direito do proprietário, desde que tenha condições técnicas para isso, né? Saber, mas vamos lá, se o condomínio tem a possibilidade de suportar todas as tomadas de todos os condôminos, ele vai ter todo o direito de fazer a instalação às expensas dele, né? Ele pagando os custos. E, de fato, ele vai usar isso, o proprietário do imóvel, se ele faz por locação por temporada, ele vai usar isso como um agregador, como um item valorizador do imóvel. Há quem loque, e quem tem mais essa questão do ponto de vista mais comercial, inclusive existem preços diferenciados para quem aluga o imóvel com a garagem ou sem a garagem. Então a gente vai ter ainda o outro viés, com garagem, sem garagem e com garagem com carregador para veículo elétrico, né? Então, cada vez mais, quem loca o imóvel, principalmente nesse período curtinho, vai rentabilizar ainda mais. Olha, eu não estou dando ideia aqui não, viu, gente? Acho que já deu. É que isso vai acontecer. É claro que a sanção do governador é aguardada. Nós estamos nesta terça-feira aqui e eu espero que seja com paciência, para que a gente possa exaurir as questões técnicas e no afã de alguma forma chegar até algumas pessoas, a gente não deixa as demais com insegurança, porque nós não estamos falando sobre uma insegurança qualquer. Sim. Nós estamos falando que se do ponto de vista técnico não é aprovado, nós estamos falando sobre vidas. E isso é algo que a gente não discute, né? A gente tem que cumprir. A questão técnica tem que ser o elemento fundamental. Mas eu gostaria, nesse finalzinho, de falar sobre a importância do advogado condominial, que é uma figura, pode-se dizer, recente no direito como um todo, na sua especialidade. E da necessidade que os condomínios têm, doutor, porque agora tudo gira em torno de empresas. Eu tenho uma empresa para portões, para acesso, eu tenho empresas agora para o asseio daquilo que é feito lá dentro, para você não ter que contratar alguém que seja funcionário fixo. Eu tenho as questões trabalhistas ali dentro, eu tenho questões criminais Sim. ali dentro, etc. Por que é que se faz necessário que um condomínio tenha um advogado condominial? Bom ponto, Elias. A gente sempre, não só como atual presidente da Comissão de Direito Condominial da OAB de Alagoas, mas como advogado militante na área, eu sempre tento instituir a cultura de que os condomínios precisam ter um jurídico. Toda empresa tem um jurídico. E o condomínio é uma empresa, é uma grande empresa, porque lida diariamente com contratados, contratantes, né, prestação de serviço, e é fundamental que tenha um advogado para analisar contratos, emitir um parecer, conduzir assembleias, cobrar os inadimplentes. A cobrança, inclusive, virou algo básico, qualquer advogado faz, mas o diferencial é no momento de prestar um serviço de qualidade, um serviço técnico, que evita muitas vezes, através de um trabalho preventivo, consequências maiores. Você trouxe um ponto interessante, questões trabalhistas, previdenciárias, recolhimentos de INSS. A gente se depara com bastante frequência de condomínios respondendo de forma subsidiária por eventuais descumprimentos das próprias empresas administradoras. Então, cabe ao advogado realizar esse trabalho preventivo ou lá na frente, se precisar apresentar uma ação judicial, apresentar uma defesa, que ele esteja capacitado. Por isso que a gente gosta muito de implementar eventos aqui em Alagoas e também em outros estados, para que o síndico, principalmente ele, tem essa carga de informação, de conhecimento, porque quanto mais qualificado o síndico, melhor para todos nós, melhor para o advogado, melhor para o condomínio, porque vai gerar frutos, vai valorizar o imóvel. E eu também gosto de dizer, se a gente pegar hoje um contrato num ticket médio de um valor que é cobrado e distribuir, ratear por todos os moradores, sai de graça para todos eles. Qual é um lugar que você vai ter ali por poucos reais um jurídico à disposição? Né, se você ratear. Isso é extremamente importante, né, doutor? Porque nós estamos falando, por exemplo, sobre muitos e muitos condomínios que ainda têm a sua documentação desatualizada. E eu falo sobre
o seu regimento, o seu estatuto, as suas normas internas. Com isso, você não consegue fazer bons contratos com regras que protejam os condôminos e o condomínio como um todo daqueles que irão prestar serviços, para não ser pegos de surpresa aí com um mau serviço realizado, com a má conduta de determinados funcionários que são da empresa e não do próprio condomínio. Ou seja, é algo que a gente precisa pensar, porque uma vez que a gente estabelece esse colchão de proteção, a gente vive com menos problemas. Exato. E quando você fala que os contratados, os funcionários da empresa, são funcionários da empresa, e aí eu trago essa reflexão para os advogados. Existe uma prática muito comum, principalmente aqui em Alagoas, das administradoras de condomínio oferecerem o seu próprio jurídico para o condomínio. Isso não pode, isso é uma prática ilegal, inclusive. O Estatuto da OAB veda expressamente essa prática, só quem pode oferecer é o advogado individual ou um escritório constituído. Então, o condomínio, necessariamente, ele tem que contratar um advogado. O condomínio pode até escolher não ter advogado, mas se ele quiser, que contrate um que não seja o da administradora. Que além de ser ilegal, é um conflito de interesse, é uma captação irregular de clientela, né? Então são situações que podem trazer um prejuízo para o condomínio, achando que na contratação o advogado vem no pacote, mas na verdade não existe. E olha só, gente, numa ação judicial pode ser questionado o direito de agir. É algo pela ilegitimidade que teria aquele jurídico em face da ilegalidade da sua existência como jurídico condominial e ao mesmo tempo empresarial. Exato. É conflitante e as pessoas precisam ter essa ideia que esse é um tipo de contenção de gastos que você faz que lá na frente dá um prejuízo muito grande, mas a ideia é que a gente possa conviver bem, que a gente possa ter uma vida cada vez melhor. Os condomínios estão se multiplicando, as complexidades humanas também. Agora a gente tem o PET, mas tem as pessoas vivendo mais. Então a gente não tinha academia, praticamente todos os novos condomínios têm academia. A gente não tinha carregador para o carro elétrico, vai ter carregador para o carro elétrico, mas vai ter regras. Enfim, a ideia é que a gente conviva em paz, conviva melhor e que seja um ambiente harmonizado. É isso aí, Elias. Nós temos hoje, inclusive, condomínios que são criados e feitos exclusivamente para idosos. Então, assim, são vários e vários tipos de condomínios sendo implementados, voltados para os animais, para pessoas com deficiência. Então, a gente precisa, na verdade, ter o bom senso para trabalhar esse produto, né? Porque é uma crescente, não tem como voltar, as pessoas vão passar a viver, até pela questão da segurança em condomínios. A tendência também de condomínios comerciais, né? Você vê hoje em dia muitos prédios subindo e proporcionando pista de Cooper, beach tênis, academia, que é um ambiente que você passa muitas vezes mais tempo no condomínio do que em casa, né? No caso dos comerciais. Então, nada melhor que levar esses pontos da melhor forma possível, trazendo transparência, bom senso, para que todos saibam o que de fato está acontecendo naquela realidade. Apenas como uma última informação nessa nossa conversa, que julgo ser inicial, porque condomínio a gente sempre tem o que falar, inspeção predial agora é obrigatório? A inspeção em Maceió já é obrigatória desde 2012. Agora foi aprovado um PL nacional, que muito em breve vai ser transformado em lei, para todo o país seguir a inspeção. Mas Maceió até saiu um pouco na frente, apesar de que só ultimamente, só nos últimos anos, que os síndicos estão se preocupando um pouco mais com o cumprimento dessa lei. Mas é algo que precisa ser obrigatório, se é municipal, estadual, nacional. Quanto mais regramento em relação à segurança, e nesse ponto específico da inspeção predial e também da manutenção predial, porque não adianta você inspecionar sem elaborar um plano de execução. Então, trazendo essa carga de responsabilidade para o síndico, nesse caso específico, eu acho extremamente necessário. Olha, vai ser bom para o síndico e bom para todo mundo, né? Bom, doutor Francisco Vasco, muito obrigado aqui pela conversa. Obrigado, Elias. Estamos à disposição. Bom trabalho para todos nós. Olha, a nossa conversa aqui com o doutor Francisco Vasco, advogado, especialista em direito condominial e imobiliário. Dá para viver bem, gente, em condomínio, porque é tanto conflito, tanta guerra. É assim que a gente coloca aqui um ponto final no
Conversando com Elias Ferreira desta terça-feira, com a parceria da OAB Alagoas, do Detran Alagoas, do Sindicato dos Médicos do Estado de Alagoas, da Junta Comercial de Alagoas. Eu quero dizer que estaremos de volta na próxima terça-feira às 14 horas. Até lá!